Então, nesse quarto bloco, a gente vai retomar, a gente vai falar sobre a Mostra Lona, mas antes de a gente entrar no festival propriamente dito, a gente queria falar de um outro festival que rolou nesse primeiro mês da Apostila de Cinema, nesse período, que foi o É Tudo Verdade. Não foi a versão anual do É Tudo Verdade, que acredito que deva ser online também, mas uma versão especial de retrospectiva de filmes que passaram pelo festival nos últimos anos. E a gente não foi possível a gente cobrir os filmes, tudo que a gente queria, porque a gente teve que fazer essas escolhas. O site ainda estava em construção e tudo, mas a Roberta, né, fez uma análise da lista que tinha e a gente não quis deixar passar em branco essa cobertura, fazer esse registro. Então, ela escolheu uma obra que ela entendeu fundamental para ela produzir um texto, então tem lá, então eu queria que a Roberta falasse dessa obra e o que ela destacaria e tudo, antes da gente entrar na discussão sobre a Mostra Lona. Bom, antes de tudo, eu acho importante ressaltar que o É Tudo Verdade é um festival muito importante sobre documentários no Brasil, né? É o festival de documentários no Brasil, um festival muito consolidado. E nessa retrospectiva, eles pegaram alguns dos filmes que ganharam prêmios, que foram mais emblemáticos durante esses anos. E o filme que eu escolhi é de 2002, é Um Bebê, O Diabo Nasce em São Paulo, justamente porque ele trata da questão das lendas urbanas, né? E a linguagem dele é muito interessante, porque é quase como se você estivesse vendo o Gil Gomes. Para quem é mais novo aí e não conhece o Gil Gomes era uma figura muito emblemática do SBT, esses jornais que a gente fala que espreme sai É, sangue, né? é, Politicalista, né? Sensacionalista, né? É isso. Ah, aconteceu isso. E aí o jornalista, né, o rapaz que interpreta o jornalista, na verdade, o pesquisador, ele tem uma certa cara de Gil Gomes, né? A maneira como ele fala, como ele pergunta para as pessoas. E, e é uma maneira interessante que eu acho de fazer documentário, porque você não fica engessado naquela forma de narração, mas você também convoca que o espectador participe de alguma maneira daquela obra. Gostei bastante, né, queria ter visto mais filmes, apesar de que eles nem disponibilizaram tantos assim, porque é como se fosse um mini É Tudo Verdade antes do festival que vai ocorrer todo online. Se não me engano, em outubro, mas depois a gente confirma essa data para vocês. É, e é um festival que eu considero muito importante, eu não queria deixar passar, né, em branco. Então, eu escolhi essa obra por uma afinidade temática, obviamente, mas achei bem interessante, achei a solução, né, narrativa interessante. Fica o registro e, em compensação, uma amostra que a gente cobriu inteira foi a Mostra Lona 2020, Atravessamentos, que foi uma realização do MLB, que é o Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas, em parceria com a Embaúba Filmes, que é uma distribuidora brasileira. Então, foram disponibilizadas 9 sessões, três sessões de longas-metragens e 6 de um recorte com curtas e médias, e a gente fez a cobertura total. Teve vários debates, acredito que eles continuem disponíveis na página da Mostra Lona ao final, né, mesmo que os filmes saiam. Os filmes foram estendidos, quem está escutando antes do dia 3 de julho ou 5 de julho ainda consegue ver alguns deles. Então, é uma mostra que sobre territorialidade, sobre ocupações ou questões relacionadas à terra e à propriedade de várias
vários recortes da nossa sociedade, se você quiser chamar de sociedade brasileira, ou das várias sociedades que a gente tem dentro do país. Então, a Roberta falou da sessão de abertura, que ela cobriu, que foi o primeiro texto da apostila de cinema, e a gente dividiu a cobertura. Roberta, a Mostralona, assim, ela acompanhou o nosso, a gente consumiu a Mostralona ao longo desse primeiro mês, né? Então ela dialogou com a nossa rotina, né, do site, e também dialogou com as outras obras que a gente ia assistindo, né? Lá mais na frente eu vou falar da minha dobradinha da Febre, com uma sessão que justamente de realizadores indígenas, mas ela acompanhou a nossa jornada no primeiro mês, e então eu queria que você falasse um pouco dessa sua experiência com a Mostralona, com os filmes. Eu acho muito interessante que a gente tenha se relacionado dessa maneira tão intensa com a Mostralona, quando ela fala de territórios e a gente está praticamente confinado, né? Assim, e uma das coisas que é dita no filme, no filme não, no trecho do SUS, que é uma minissérie que eu acho que dialoga de alguma maneira com a Mostralona, né? Mas essa questão das pessoas que elas estão na rua, as pessoas que estão na rua, ou que estão sem espaço, né? O Casa com Paredes, Casa Sem Parede, ele vem justamente da fala de uma das filhas de uma das ocupantes de um território, que ela diz que o meu sonho é ter uma casa com parede, né? Então, assim, eu acho que a Mostra Lona fez a gente pensar bastante sobre essa questão da propriedade, né, da casa, do lar, enquanto direito fundamental, e como isso não acontece de maneira alguma no país, como muitas coisas que deveriam ser direitos fundamentais também não acontecem, mas ela nos pega no momento em que nós que temos casa estamos protegidos, estamos de alguma maneira resguardados. Óbvio que, né, a doença ela atinge a todos os corpos, mas de alguma maneira quem tem um teto, quem está com a imunidade alta, quem tem que comer, etc., etc., ela está menos exposto ao vírus. Então, eu acho que ela impacta muito esse nosso primeiro mês de maneira positiva, porque nos faz refletir sobre algumas questões e sobre efetivamente o que a gente quer cobrir, né, no site. Mas eu acho que a gente entende que a gente prioriza, né, de repente, a Mostra Lona ou a série do SUS, por entender que são temáticas atuais e necessárias nesse momento, né? Pelo menos essa foi a minha percepção, Jorge, de que a gente, de alguma maneira, foi... E a Mostralona, ela teve uma curadoria interessante, porque foi importante a gente ter essa produção textual, né? Acredito que outros veículos, de certa maneira, tenham olhado, não sei, mas essa cobertura, esse registro, porque tem alguns recortes ali que fizeram sentido dentro da mostra, né? Então a gente tem uns recortes que são filmes que dialogam no objeto, tratam do mesmo espaço às vezes, né? Da mesma demanda da sociedade, como é o caso de uma sessão que você fez, que tinha o Furna dos Negros, o Corpo da Terra, do Nove Hábitos, que ele dialoga na temática, mas não necessariamente usa a mesma estética, a mesma linguagem. Outros filmes, eles se expandem no tempo. Teve uma sessão que eu destaco, que teve um filme de 1979, um curto,
A Roberta voltou aqui com a gente. Então, Roberta, eu estava falando de algumas sessões do Lona, mas aí você caiu, agora você está de volta, vamos seguir aí. Eu acho interessante a amostra, porque apesar de ser uma amostra que não é muito grande, né, não são muitos filmes, tanto que a gente conseguiu dar conta de todos, é uma amostra que evidencia a multiplicidade de possibilidades de se fazer documentário, né? Ou de se tratar de temas documentais, apesar da gente saber que esse gênero documental ele já é construído a partir de uma ficção, e hoje em dia a gente dá muito crédito a essa ideia de que, mesmo que você esteja tratando de um tema que exista, efetivamente, você tem um recorte, você tem a sua bagagem cultural, você tem a maneira como você enquadra, você tem a luz, etc, etc. E, de qualquer maneira, o festival ele ainda dialoga com essa mescla entre ficção e documentário. Você está falando do Adirley, né? O Adirley é um cineasta que eu acho que ele faz isso muito bem, brincando, na verdade, em alguns momentos, né? Sendo irônico, mas que se utiliza de uma linguagem que seria entendida como linguagem de documental para fazer um filme ficcional. E existem os casos ao contrário também, diretores que utilizam a linguagem ficcional para tratar o documentário, né? Na mostra que eu cobri, um dos filmes que eu acho que era, eu não vou lembrar agora o nome, mas tinha uma interpretação sobre o que foi aquele território, né? Sobre como as gerações anteriores ocuparam aquele território, depois ele volta para o presente. Então, assim, e com os moradores do local. Você faz uma ficção para pensar no passado daquele território, e depois você traz esses moradores discutindo sobre a ocupação daquele território por parte de seus antepassados. Então, acho que a mostra ela cobre muito bem essa diversidade, sabe? Outra coisa que eu vou mencionar, mas aí eu nem vou me estender, porque eu acho que é um debate que vale a gente ter nos próximos programas, quando a gente falar mais sobre esse filme em específico, mas quem procurar lá, né, a gente colocou a listagem, a gente tem uma apostila Mostra Lona e a gente tem a divisão por sessões. Então, nesse caso, foi a sessão 8, que tem 3 filmes de temática indígena, e foi uma sessão que eu assisti logo depois de assistir A Febre, que estava na pré-estreia do Espaço Itaú, da Maia Darim, que também é um filme de temática indígena, e isso escancarou um pouco um fator muito interessante da Mostra Lona, que é a quantidade de filmes feitos por realizadores ou por coletivos, a maioria de realizadores que fazem parte daquele grupo que está sendo representado, né? Que é uma coisa que a produção audiovisual dos últimos anos contemplou, aumentou essa, essa participação. Então, a Mostra Lona, assim, não que só tenham filmes com esse perfil, mas boa parte deles e sessões inteiras foram dedicadas para esses filmes feitos, para essa produção coletiva, né? Que é uma Uhum. produção que as artes, principalmente o audiovisual, já está levando isso mais adiante, mas até na vida política as pessoas também já estão criando os seus coletivos, os seus mandatos também coletivos. Então, esse fator da Mostra Lona me despertou muita atenção a uma coisa que a gente sempre procurou nos nossos textos, chamar atenção sobre esse fator. Eu acho que tem isso sim, Jorge. Eu acho, bom, se a gente for falar de filmes indígenas, né, de filmes produzidos ou filmados por índios,
A gente tem aí uma história no Brasil de documentários produzidos por índios, mas eu acho que, tentando com muito cuidado medir minhas palavras, mas eu acho que a partir do momento que isso é espontâneo, né, isso vem por conta de uma necessidade de narrar uma história a partir de outros suportes, né? Porque tanto os quilombolas quanto os indígenas têm na oralidade a sua maneira de se manter presente, né, no espaço-tempo. Então, através da oralidade é que eles passam para as gerações futuras os rituais, né, a maneira de confeccionar algumas vestimentas, etc. Mas a partir do momento que eles se apropriam da possibilidade que a câmera, ou que a fotografia, enfim, mas do visual ou do audiovisual, a partir do momento que eles se apropriam daquilo, a gente vê na própria linguagem como os filmes são diferentes, porque a própria ideia de temporalidade, de sociedade dessas pessoas é muito diferente, né? Então, isso, de alguma maneira, fica refletido na linguagem utilizada. Eu acho que a Mostra Lona, ela contempla bastante esse fator, né? E um filme também, né? Porque a grande parte das sessões ficaram disponíveis por mais de um mês, né? Mas teve alguns filmes que a janela foi mais curta e um deles foi um dos destaques da Mostra de Tiradentes desse ano, né? Um filme que está aí, né? Correndo o circuito de festivais, que é o Cadê Edson? E eu queria destacar desse filme, né? A gente até conversou sobre isso antes. É um filme da Dácia Ibiapina, que é uma professora da Universidade de Brasília. E ela, quando a gente fez o bloco da Bombozilla, me fez lembrar isso, né? Porque você falou justamente sobre esse documentário que tem essa forte carga de registro, mas esse registro que te coloca dentro da ação, digamos assim, né? Dentro do fato. E esse filme, o Cadê Edson, né? Ele tem três momentos. Né? O primeiro momento dele me chamou a atenção que ele foi em 2012, que é um ano antes dessas jornadas de junho, né? Que a gente que vai voltar aqui praticamente todos os episódios. E em 2012, há pouquíssimo tempo, né? O audiovisual era pensado de uma maneira que mudou completamente, né? Nesse início, ela faz uma cobertura em loco que fazia todo sentido ela existir porque a gente não tinha acesso a esse tipo de cobertura dentro da ação, né? Ao longo da história do cinema, a gente só viu os horrores de guerras ou as grandes mudanças sociais anos depois, né? Quando as pessoas que estavam lá dentro conseguiram montar seus filmes, exibir seus filmes. Então, eu acho que o Cadê Edson, quando começou, ele tinha um pouco esse viés, só que a tecnologia e os meios de comunicação alternativos engoliram essa percepção do audiovisual como um registro a posteriori, né? Então, a gente hoje vê coberturas ao vivo de manifestações, de ocupações, de protestos. Então, a própria cineasta, quando ela vai filmar em 2016 e depois em 2018, né, ela já sente que essa abordagem não faz sentido. Então, você vê isso no filme, como o filme ele ganha um outro caminho, ele é repensado a partir da própria mudança do fazer cinema com o tempo, né? Então, e a Bombozilla e outras obras que a gente pôde escrever nesse primeiro mês, tem muito disso, né? De Tem. você atualizar o fazer cinema, né? A produção audiovisual. Uma das coisas que eu estava discutindo hoje num grupo de pesquisa do qual eu faço parte é que eu escrevi um artigo há 3, 4 meses atrás e ao relê-lo eu já vi que não
assim, não é que não fazia sentido, mas que já tinham coisas para serem atualizadas, né? Então a gente vive um tempo muito veloz, e é isso, não é dizer que as obras elas ficam datadas por isso, mas que a gente precisa repensar de que maneira chegar a esses espaços e com qual olhar, né, a gente chega a esses espaços. Eu acho que já não dá mais para defender alguns posicionamentos, assim como não dá mais para defender que o cineasta tem esse poder visionário de entender aquela sociedade, ou que o antropólogo tem esse poder visionário de entender a sociedade. Na verdade, eu acho que a gente fala muito mais de trocas, né, de saberes e de momentos. Né? A gente tem aquele momento daquela sociedade que a gente registra, a gente escolhe a linguagem com a qual a gente quer trabalhar, a gente escolhe o nosso fotógrafo, os enquadramentos. Então, assim, é interessante quando a gente deixa de lado essa ideia do documentário enquanto registro da verdade e pensa o documentário enquanto multiplicidades de verdades, né? Não é que aquilo que você está falando ali não seja uma das verdades possíveis, mas é isso, ela é simplesmente uma das verdades possíveis sobre aquele espaço, aquele território, aquele corpo, etc. Então, acho que a gente tenta, de alguma maneira, também nas nossas críticas, deixar isso bem evidente, né? De que é uma percepção sobre aquele filme. Então, fica, né, o convite para quem quiser ler os nossos textos sobre a Mostra Lona. Tem uma apostila da Mostra Lona lá em destaque na apostila de cinema. E antes da gente encerrar, foi um mês muito movimentado, né? Então o nosso programa, o nosso primeiro, ele vai ser mais longo propositalmente para a gente poder abarcar todos os temas, mas também entrou no ar nos últimos dias um texto sobre uma outra mostra que é do Rio de Janeiro, e a Roberta vai falar um pouco, porque assim, ela teve a oportunidade de ver boa parte delas. Ela ficou no ar até 28 de junho, quando esse programa for ao ar, a gente está gravando antes, mas quando ele for ao ar, já não vai estar mais disponível. Espero que prorroguem, tomara que a gente coloque um aviso aí dizendo que prorrogou, mas eu vou correr para assistir algumas que eu ainda não consegui assistir, mas eu queria que a Roberta falasse um pouco que é uma amostra de um recorte da Zona Norte do Rio de Janeiro. A proposta da Mostra Zona Norte, ela é bem similar à do IMS, né? Na verdade, então, o que ela faz é convocar realizadores da Zona Norte para pensar o confinamento das mais diversas maneiras possíveis. Então, a gente tem desde realizadores que optam por pensar o próprio cotidiano, desculpa, repetido, né? Um cotidiano, uma certa prisão, até realizadores mais irônicos, que brincam com essa ideia de estar, né, nesse espaço, e realizadores que vão mesmo para uma ideia mais experimental, que se assemelha a alguns filmes, inclusive em linguagem, né, obviamente, a alguns filmes do IMS. Então, assim, é bem interessante porque eu fiquei pensando que talvez, não sei, porque eu não conheço, obviamente, a obra de todos esses cineastas que estão lá na Mostra Zona Norte. Eu não sei, eu conheço alguns, já ouvi falar sobre alguns, mas eu não sei se eles estão todos efetivamente cineastas, até que ponto é a primeira vez que aquelas pessoas efetivamente fazem um filme ou pensam a narrativa. Mas eu acho que o fato de elas estarem confinadas fez com que elas pensassem essa narrativa a partir daquele espaço, né? Então, a gente tem alguns filmes experimentais bem interessantes
E é isso, a diversidade, né? O tema é o mesmo, confinamento. Só que a maneira como as pessoas vivem esse confinamento, ela é diversa e a maneira como as pessoas resolvem expressar esse confinamento também é diversa. É uma mostra que, para quem tiver tempo, eu recomendo profundamente, porque é isso, você vê realizadores que você não veria de outra maneira, e são curtas, são curtas bem pequenas, sabe? Assim, dá para ver alguma coisa ainda, se, não sei quando é que vai sair o nosso vídeo, mas assim, se tiver ainda no ar alguma coisa, eles vão anunciar o vencedor, né? Que na verdade é uma amostra que funciona a partir de votos, então você vai lá, você vota em qual filme você acha que é melhor, eles vão anunciar o vencedor depois. Mas, assim, eu diria para as pessoas ficarem de olho nesses nomes para ver o que essas pessoas vão produzir daqui para frente, se é que elas vão produzir ou se elas estão produzindo somente pelo fato de terem um tempo para pensar, etc. Alguns a gente vê que são pessoas que têm mais intimidade com a linguagem cinematográfica e com iluminação, então possivelmente são pessoas que vão continuar a produzir. Mas é isso, né? A gente não queria deixar de terminar o episódio sem falar na Mostra Zona Norte, porque é um espaço interessante, principalmente porque no momento no qual a gente vê os nossos cinemas de rua, e aí, pelo que eu acompanho, quase todos, assim, os que sobraram, né? Muito carentes mesmo de reverberação, porque não tem mais espectador, né? A gente não sabe. A grande verdade, Jorge, é que efetivamente a gente não sabe quando é que a gente vai poder experimentar o cinema daquela maneira como ele era experimentado e se vai poder em algum momento, né? A gente ainda não tem efetivamente estudos definitivos sobre o vírus, mas eu acho que a iniciativa é uma iniciativa muito boa nesse sentido de nos apresentar novos realizadores. E é isso, a gente não queria deixar passar. Então, a gente, nesse primeiro programa, em 2 horas, a gente conseguiu apresentar a apostila de cinema, a gente conseguiu falar, então, da Bombozil, da nossa parceria, sobre o IMS, sobre a Mostra Lona, rapidinho sobre o É Tudo Verdade, online, que teve, sobre a Mostra Zona Norte, sobre a Netflix, e já deu uma prévia de temas que podem fazer parte dos nossos episódios futuros. Então, antes de passar a palavra final para a Roberta, eu queria agradecer quem acompanhou a gente esse tempo. Se você está vendo a gente, significa que esse é um programa no YouTube. Se você está ouvindo, significa que esse é um podcast. Então, a gente conseguiu colocar no ar. Então, a nossa ideia é toda semana fazer como se fosse, né, de uma maneira bem mais sucinta do que hoje, porque a gente falou de um mês, mas se a gente fizer toda semana, fazer uma grande revisão, uma reunião de pauta do que a gente passou da nossa semana, não só dentro da apostila de cinema, mas fazendo essas conexões entre o nosso trabalho e a sociedade, porque se a gente está se propondo a falar de cinema e sociedade, não tem como a gente não debater isso diariamente. Então, vou passar a palavra para a Roberta para se despedir. Então, Roberta, muito obrigado pela conversa de sempre, né? A gente conversa bastante, mas infelizmente não consegue gravar tudo. Então, muito obrigado por participar enfim, a gente tá junto nessa, a gente vai estar junto toda semana. Então, eu queria que você fizesse mais alguma consideração, desse mais alguma indicação que você quisesse falar aí para o nosso primeiro episódio. Não, eu acho que assim, eu que agradeço, Jorge, porque você vem com esse plano da apostila há algum tempo, eu entro depois, né? E é aquilo que eu falei, eu acho que a gente se complementa de alguma maneira nos textos e na maneira de pensar. E agradecer a quem tá escutando também, aos parceiros que a gente fez nesse curto espaço de tempo.
mas que são parcerias muito importantes, né, que agregam bastante a apostila. E dizer que a gente se propõe a realmente ser um espaço de diálogo. Então, a gente convida efetivamente as pessoas a participarem da apostila, das mais diversas formas possíveis. Assim, a gente está em todas as plataformas que a gente já mencionou aqui, mas vocês têm as nossas caras, têm os nossos nomes, então vocês podem procurar para tirar alguma dúvida, ou para conversar, ou para, enfim, expor alguma opinião sobre algum filme, para indicar realizadores. Eu acho que mais do que eu indicar realizadores agora, eu estou muito no movimento de tentar descobrir outros realizadores menores, né? Realizadores que não chegam ao circuito nacional, que já é um circuito bastante restrito por conta da distribuição, enfim, questões financeiras mesmo da indústria cinematográfica. E eu acho que o momento é esse, né? É um momento no qual a gente está em casa, porque precisa estar, e que quem tem acesso à internet, a esses filmes, eu recomendo bastante que vejam, sabe? Que não fiquem presos somente ao grande circuito, nem brasileiro e nem internacional, né? Que procurem ver o que está sendo produzido pelas pessoas. É isso. Só isso, agradecer novamente. E, enfim, a gente vai se ver aí nas próximas semanas. Espero que por muito, muito tempo. E nos textos, né? De alguma maneira a gente deixa ali um pouquinho da gente nos textos. Então é isso. Nós temos aí mais de 60 textos nesse primeiro mês, então procure a gente no Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Spotify, Letterboxd. Então a gente está em todas as redes, sempre tentando ser o mais acessível possível. Então, agradecer a audiência de quem ficou com a gente todo esse tempo e até a próxima apostila revisa. Tchau. Até, tchau.